Bom dia! Hoje nós vamos trabalhar a unidade 1 do nosso livro de história, do livro didático. E aí nós vamos acompanhar a leiturinha, tá? Nós vamos fazer 2 páginas só. E vamos acompanhar a leiturinha com a professora devagar aí, tá? Ainda hoje me lembro da rua de paralelepípedo. Era uma tremenda ladeira cheia de casinhas. Subíamos e descíamos por ela, velozes, atrás da bola. Eu, meus irmãos e amigos. Nessa época, eu vivia numa pequena cidade no interior, mas continuei jogando bola na rua mesmo quando me mudei para a capital. A cidade grande não tinha diversão melhor. Nunca fui craque, dava para o gasto. Hoje, olho meus filhos e vejo que o futebol continua a ser uma grande paixão. Basta ter uma bola para ganhar um sorriso e alimentar o sonho de ser craque e herói de toda uma multidão. Narrativa do autor para este livro. Aí nós temos aqui a palavrinha que está em destaque aqui, paralelepípedo, né? Que quer dizer o quê? Pedra usada no calçamento das ruas. Eu acredito que vocês já tenham visto esse tipo de calçamento. Lá no centro, inclusive, de Manaus, fizeram esse tipo de calçamento. Era o que usavam antigamente, né? Tá, vamos lá. O que deu pra gente entender aí dessa história, né? Aí não diz, ele não fala o nome dele, né? Só diz que o autor, ele fez a narrativa, é uma narrativa, né? É um gênero textual que nós estamos conhecendo. E ele fez exclusivamente para este livro, mas não coloca o nome dele, né? Ele só narrou um pouquinho da infância dele. E aí ele fala sobre o quê? Sobre brincar antigamente, né? Como eles brincavam antigamente, como era a rua dele antigamente. Aí como era a rua dele, né? Era cheia de casinhas, tinha uma tremenda ladeira. Então a ladeira era o quê? Vocês conhecem o que é uma ladeira, né? Que é uma descida íngreme, né? Uma descida de uma rua. Ela não é reta, né? E fala aqui que eles brincavam muito, que eram velozes atrás da bola. Então eles brincavam de quê em especial, né? Eles brincavam de muita coisa, mas em especial de bola. Então aqui a gente já fala que já sabe que pode ser um menino, pode ser uma menina. Eu, meus irmãos e amigos. E aí a turma com quem ele brincava. Ele fala que ele morava no interior, né? Numa pequena cidade do interior, mas que depois ele foi para onde? Para a cidade grande. Muitas famílias saíram do interior e migraram para a cidade grande, né? Nessa época aí, ele diz que ele continuou brincando, que não tinha diversão melhor. Mas e hoje, será que é assim, né? Muitas pessoas realmente migraram, as cidades ficaram bem inchadas, né? As cidades grandes. Mas será que hoje a gente pode brincar assim? O que é que vocês acham? A mamãe deixa vocês brincarem assim na rua? Como ele tá falando que ele pode brincar? Não, né? Eu, por exemplo, tinha um medo danado de deixar meus filhos. E olha que meus filhos estão todos grandes, imagino vocês, né? Brincar na rua só com a observação, no olhar dos responsáveis, né? Porque ficou muito perigoso deixar as crianças sozinhas, são alvo aí de coisas muito ruins. Então, estamos num período muito violento, de sequestrarem crianças, de fazer mal para crianças, então a gente fica com medo. Antigamente, eu posso até falar por mim, e os pais podem falar por eles, vocês podem conversar com os pais de vocês. É importante que vocês conheçam a infância, conversem com os pais de vocês. Eu conversava muito com meu pai, que já era bem idoso, quando eu nasci ele já era velho, né? Então, quando ele morreu, ele tinha assim uns 80 anos, né? E eu era nova, olha só. E
Ele me contou muito da vida deles. Geralmente os idosos, eles gostam muito de conversar, e ele me contou muito da vida dele, como ele foi travesso quando era criança. E os pais, cobrem isso, conversem com os pais de vocês, para que eles contem um pouquinho da história deles para vocês de quando eles eram crianças. Às vezes eles não gostam muito de falar, mas você pode conversar com os avós de vocês, né, com os mais idosos, e até pessoas que você não conhece, que não quer dizer, que não fazem parte, né, do convívio familiar de vocês, mas, por exemplo, um tio, uma tia, um primo, né, uma prima, pessoas que são da família de vocês, que vocês podem conhecer um pouquinho da história, né, de quando eles eram crianças, da infância deles. Antigamente, eu brincava com muita facilidade de bola, né? Porque era o que nós chamamos para brincar. Tinha muitas outras brincadeiras, do garrafão, que nós chamávamos de paturi, daquela lata que a gente fazia perna de pau, entre outras coisas, se virava para brincar, né? Mas a minha brincadeira preferida era jogar bola. E ensinar meus primos, meus sobrinhos, meus irmãos, era professora deles. Então, era mais fácil naquela época, porque não tinha violência, mas não tinha tanto quanto hoje, né? Então, nós brincávamos, e a minha mãe ia trabalhar, meu pai ficava em casa, mas dava pra gente brincar sem medo, assim, né? Mas já tinha violência, mas não tão quanto hoje. Hoje a gente tem muito medo de deixar as crianças brincarem sozinhas, por conta também da questão dos carros, motos, que eles passam aí. Vocês acabaram de ver, né? Olha só, moto passa aqui na rua, gente. É incrível a velocidade, sem necessidade de eles fazerem isso, sabe? Não tem consciências, jovens que não têm consciência, sabe? E arriscado bater uma criança, né, um ser vivo, um animal, um gato aqui, um cachorro. É incrível a falta de consciência, não só dos motoqueiros, mas dos motoristas de carro também. E aí a gente fica com medo de deixar as crianças aí na rua brincando e de sumirem, de acontecer alguma coisa. Então, antigamente era melhor de se brincar, hoje é bem mais complicado. Então, quando a mamãe brigar, que você não pode ficar sozinho, que você não pode conversar com estranhos, que você não pode entrar no carro de ninguém. Escute sua mãe, ela não tá falando nada errado, ela tá falando pro seu bem. Se ela fala, se ela briga, é porque ela ama você, então escute. Este mundo hoje, ele tá bem, bem complicado, né? Tudo é incrivelmente duvidoso, né? Claro que a gente pode acreditar em muitas coisas boas, em pessoas que a gente realmente conhece. Fora isso, não converse com estranho, gente. Não tem por que você conversar com estranho. Então, o sonho dos meninos era ser craque, né? Uma bola no pé e ser craque. Hoje continua sendo. Eu vejo os meninos aí, muitos deles querem ser craque. Mas eu dou um aviso: estudem. O craque também tem que estudar, né? Então estudem. A gente estuda para ser alguém na vida. Não, como eu já falei, não que não sejam ninguém, mas a gente estuda para um dia poder usufruir de tudo que você já trabalhou. A mamãe trabalha, o papai trabalha, né? Vovô, vovó trabalha. Aí diz: minha avó não trabalha, minha avó vive dentro de casa, ela não faz nada. Faz sim. O trabalho de dentro de casa é escravo. É mais trabalhoso do que aquele que trabalha fora. Então, estude para você sonhar em ser alguém na vida, em você poder ter suas coisas, construir suas coisas, poder ter dignidade. Em um mundo que nós vivemos hoje, a concorrência é gigantesca, então você precisa estudar, porque senão você vai sofrer muito. E para não sofrer, você precisa estudar. Não é à toa que papai e mamãe pedem para você estudar. Estuda, porque não tá brincadeira não. Você tem que estudar mesmo. E aí nós vamos para as questões aqui.
que na realidade é só uma conversa, né? Mas eu vou pedir que vocês copiem no caderno de vocês. Dá para copiar no caderno? Vamos copiar, porque eu vou colocar só essas 2 páginas e uma pesquisa, tá bom? Aqui tá pedindo para você conversar com os colegas, né? Mas a gente não tem os colegas para conversar, então a gente vai conversar com os nossos responsáveis. E qualquer dúvida você vai poder mandar para mim. E descubram no texto as seguintes informações. Lugares em que a história se passa. Aí a professora falou aí os lugares que a história se passa. Você pode ler, tá bom? É questão de interpretação textual mesmo. B. Personagem principal da história. Eu falei pra vocês que ele não colocou nome, mas tá lá embaixo, tá bom? C. Lembranças de antigamente. Quais são as lembranças de antigamente? 2. Conte para os colegas. Como nós não temos colegas, nós vamos escrever aí. Você costuma jogar bola? E aí você vai escrever. Eu sei que é bem difícil, hoje tá bem complicado por conta da pandemia, as coisas estão voltando ao normal. Graças a Deus, ainda tem muitas mortes, né? Mas graças a Deus, assim, a gente tá voltando ao normal, aí a gente tem a esperança de que a gente volte para nossa sala de aula. Inclusive nessa unidade aqui, no final da aula a gente ia para fora para brincar. Então quando você terminar a sua tarefa, faça uma brincadeira e tire uma foto, poste para a professora, tá? Eu vou amar ver vocês brincando de alguma forma. Eu sei que alguns vivem em apartamentos, não tem quintal. Na minha casa eu não tenho quintal, meus filhos não tiveram isso, então eu sei que é bem complicado, né? Porque tem o pátio da escola para brincar com outras crianças, para se socializar. Mas posta aí pra tia vai gostar. B. Em que lugares você costuma brincar? Na praça, no parque? Aí você coloca aí, em que lugar que você costuma, que você gosta de brincar, tá bom? Escreve aí pra tia. E C. O que há de igual ou diferente entre o que você faz e o que o autor fazia quando era criança? Então, quando ele era criança, da maneira que ele colocou a brincadeira dele, é igual à sua hoje? Você pode escrever aí. Claro que algumas crianças realmente vão colocar que estão em pandemia e não tem como brincar, não estão saindo, né? Então, você vai colocar aí. E a atividade é pesquisar, que inclusive vocês já fizeram isso na apostila. Pesquisaram uma brincadeira de antigamente e uma brincadeira atual, muito parecidas, tá bom? Vou postar aí pra vocês. Gente, é só isso, que o próximo texto ele é bem extenso e fala sobre racismo. E eu vou deixar ele guardadinho pra próxima aula, tá bom? Beijos, qualquer coisa eu estou aqui. Tchau, bom dia.